Existem destinos piores do que a morte, e eu vivi todos eles. Meu nome era Ulrich Weinar. Fui irmão-capitão dos Ironhammers, e uma vez acreditei na glória. Uma vez pensei que morrer em batalha era a maior honra que um marine espacial poderia conhecer. Eu estava errado. Viver em batalha para sempre é uma maldição que nenhuma oração pode levantar, e nenhuma fé pode suportar. Dizem-me que estive dormindo por 73 anos. Quando falo de dormir, refiro-me a algo que vocês não podem compreender. Não é o descanso dos vivos, onde sonhos te levam a margens distantes ou memórias te aquecem como uma fogueira. É o sono dos mortos que não podem morrer. Um vazio tão completo que, quando a consciência retorna, questiono se algum dia realmente existi. Nesses momentos de despertar, busco meu corpo e encontro apenas ferro. Alcanço minhas mãos e descubro armas. Tento respirar e ouço apenas os suspiros mecânicos de sistemas de suporte de vida que mantêm meu corpo despedaçado vivo dentro deste túmulo que chamam de salvação. A primeira vez que despertei neste sarcófago, pensei que fosse um pesadelo nascido da febre. A batalha em Morthak Prime correra mal. Lembro-me da horda orc que arrebentou nossa linha de defesa, seus machados serrilhados e slugas caindo como chuva sobre a armadura de ceramite. Lembro-me do peso da espada de potência, enquanto ela decapitava seu senhor da guerra. E lembro-me da sensação de minha própria espinha se partindo como um galho seco quando a explosão mortal do monstro encontrou o espaço entre meu mochila e gorjete. A morte deveria ter seguido rapidamente. A morte teria sido uma graça. Em vez disso, encontrei-me olhando através de sensores ópticos para o rosto do capelão Mordecai. Seu elmo se aproximou de meu sarcófago, e quando falou, sua voz carregava o peso de cerimônia. "Irmão Capitão Weinar", disse ele. "Você foi escolhido para a maior honra. Seu serviço ao Império continua." Tentei falar, e ouvi a voz mecânica que agora serve como minha própria. "O que fizeram comigo?" "Nós te salvamos", respondeu Mordecai. Mas havia algo em sua voz que sugeria que ele conhecia a crueldade de suas palavras. Seu corpo foi destruído além das artes de nossos apotecários, mas seu espírito permanece forte demais para ser perdido. Você nasceu de novo em ferro e adamantium. Você é um Dreadnought. A palavra caiu sobre mim como uma espada executora. Eu vira Dreadnoughts em batalha, aqueles motores de guerra que avançavam através de fileiras inimigas como fortalezas ambulantes. Eu os reverenciara, assim como reverenciara os heróis mortos, cujos nomes estavam gravados nos portões de lembrança de nosso capítulo. Agora compreendi por que eles se moviam com tão terrível propósito. Porque suas vozes carregavam o peso de eras. Eles não eram máquinas de guerra. Eram prisioneiros, os mortos-vivos. "Quanto tempo?", perguntei. "A cirurgia foi concluída 3 dias atrás. Seus sistemas estão funcionando dentro de parâmetros aceitáveis." 3 dias. Eu estivera inconsciente por 3 dias, mas parecia que haviam sido séculos. Já podia sentir o abismo se abrindo diante de mim, aquele vasto vazio que engolfaria anos de minha existência. Quando dormirei novamente? O silêncio de Mordecai se estendeu mais do que deveria. Quando o capítulo não mais necessitar de seu serviço. Ele não disse nunca, mas eu o ouvi nos espaços escuros entre suas palavras. A primeira batalha chegou em 1 semana. Invasores orcs atingiram um mundo agrícola no sistema Hadrian, e os Ironhammers foram destacados para exterminá-los. Fui carregado para o Drop Pod, junto aos meus irmãos de batalha. O ritual familiar de preparação, tornado estranho por minha nova forma, onde uma vez checara minha pistola Bolter e espada de cadeia, agora testava os sistemas de mira de meu canhão de assalto e a articulação de meu punho de potência.
onde uma vez gritara orações de vitória e honra, agora simplesmente existia. Uma consciência presa dentro de uma caixa de metal e ceramite. A queda foi violenta, como todas as quedas são. Mas não sentia a adrenalina que uma vez fizera meu coração de 2 músculos acelerar com antecipação. O impacto ao pousar. O sibilo das comportas se abrindo. A primeira respiração de ar alienígena. Todas essas sensações foram filtradas através de sensores mecânicos e transmitidas ao meu cérebro como dados, ao invés de experiência. Perdi o peso de uma bolter em minhas mãos. Perdi a sensação de minhas botas batendo em chão sólido. Mas quando a batalha começou, comecei a entender por que fora preservado. Meu canhão de assalto falou com a voz da fúria do Império. Suas cascas perfurando através de carne orc como papel. Meu punho de potência despedaçava escudos e armaduras grosseiras com um poder que minha forma mortal nunca possuíra. Eu era a morte encarnada, um anjo de aniquilação preso em ferro abençoado. Por aquelas horas de combate, senti algo que se aproximava de propósito. Os orcs caíam diante de mim como trigo diante da foice. Suas armas toscas ricocheteavam inutilmente contra minha armadura, e seus gritos de guerra mais altos eram abafados pelo trovão de minhas armas. Avancei através de suas linhas com propósito inexorável, esmagando tudo que ousava me desafiar. Nesses momentos, eu era tudo que um marine espacial foi destinado a ser. Eu era a vingança do Império manifestada. Mas a batalha terminou. A vitória foi alcançada. A ameaça Xenos foi eliminada. E o mundo retornou ao abraço do Império. Meus irmãos de batalha embarcaram no transporte de volta ao nosso cruzador de batalha. Suas vozes erguidas em canções de triunfo. Eu fui carregado em um compartimento separado. Preso contra movimento. Meus sistemas ciclando gradualmente para modo de espera. Durma bem, ancião, disse o irmão Tadeus, um dos marines mais jovens que lutara ao meu lado. Acho que ele quis ser gentil. Ele não sabia que dormir não era descanso para mim, mas uma espécie de morte. Enquanto minha consciência se desvanecia, perguntei-me quando despertaria novamente, e o que despertaria para encontrar. O segundo despertar veio mais cedo do que esperara. Apenas meses haviam passado, embora parecessem anos na lembrança. O capítulo estava sob ataque. Uma frota de guerra do caos surgira do Warp perto de nosso mundo natal de Korath, trazendo consigo a promessa de corrupção e danação. Todas as forças disponíveis foram mobilizadas para a defesa. E isso me incluía. Esta batalha foi diferente da anterior. Onde os orcs haviam sido selvagens mais previsíveis, esses marines do caos lutavam com uma astúcia que espelhava a nossa própria. Eles conheciam nossas táticas, porque as haviam usado uma vez. Antecipavam nossas estratégias, porque as haviam planejado uma vez. Pior ainda, conheciam nossas fraquezas, porque as haviam compartilhado uma vez. Encontrei-me travado em combate com um dreadnought do caos. Uma coisa de ferro retorcido e rostos demoníacos gritando. Seu piloto fora um marine espacial como eu, mas a corrupção o transformara em algo monstruoso. Quando nossas armas trovejaram e nossas armaduras colidiram, ouvi sua voz gritar através do Vox, corroída por séculos de malícia. Você vê o que se tornou, legalista? Ele zombou. Um fantasma em uma armadura. Uma alma acorrentada. Você pensa que serve ao Império, mas serve apenas à máquina que te devorou. Esmaguei sua cabeça com meu punho de potência, silenciando suas palavras blasfemas. Mas elas ecoaram em minha mente muito depois que sua forma cessara de se debater. Era isso o que estava me tornando? Uma coisa mais máquina que homem, mantida junta por dever e desespero? Empurrei o pensamento de lado e continuei a batalha. Mas sementes de dúvida haviam sido plantadas em solo fértil demais para tal crescimento sombrio. As forças do caos
foram eventualmente repelidas de volta ao Warp de onde vieram, mas não antes de infligirem terríveis baixas em nosso capítulo. Muitos dos meus irmãos de batalha morreram, sua semente genética colhida pelos apotecários para gerações futuras. Assisti aos seus ritos funerários, mantendo vigília silenciosa sobre suas piras, enquanto chamas reduziam carne e sangue a cinzas e memória. O capitão Corvin proferiu a eulogia, suas palavras carregando o peso de séculos. Esses irmãos encontraram a paz no abraço do imperador, disse. Seus deveres terminados, seu serviço completo. Agora descansam em salas de honra, onde dor não pode tocá-los e tristeza não tem domínio. Parte de mim invejou-os, mas uma parte maior sentiu os frios dedos do medo se fechando ao redor do que restava de meu coração. Quanto eu perdi? Perguntei. Muito e pouco, Mordecai respondeu. Guerras foram lutadas e vencidas. O capítulo recrutou novos irmãos para substituir os caídos. O império sofre, como sempre sofreu e sempre sofrerá. Mas os detalhes, os rostos, os nomes, eles se desvanecem com o tempo. Apenas as verdades eternas permanecem. Despertei para outra batalha, embora não me lembre mais do inimigo que enfrentamos ou do mundo pelo qual lutamos. As campanhas se misturavam em minha memória como cores de tinta em água. Orcs, marines do caos, invasores Eldar, forças imperiais renegadas. Não importava mais. Eu me tornara o que fora criado para ser. Uma arma no arsenal do Império, apontada para qualquer alvo que requeresse destruição. Mas a cada despertar, percebia mudanças. Os rostos dos meus irmãos de batalha cresciam mais jovens e menos familiares. Os rituais de preparação evoluíam de maneiras sutis, que falavam de décadas passando como dias. A própria arquitetura de nossas naves e fortalezas mostrava sinais de modificação e melhoria. O trabalho de gerações de Tech Marines, que nunca me conheceram, como nada além de um ancião a ser reverenciado à distância. O mais perturbador de tudo foram as mudanças em mim mesmo. Descobri que cada vez mais difícil lembrar memórias específicas de minha época como marine espacial. Os rostos de meus velhos irmãos de batalha cresceram vagos e indistintos. O som de minha voz original tornou-se um sussurro em meu cérebro, esmagado pelos tons mecânicos que agora serviam como minha fala. Até mesmo meu nome começou a parecer estranho e estrangeiro, como se pertencesse a outra pessoa inteiramente. Durante um despertar, tentei acessar os arquivos do capítulo para pesquisar minha própria história. Os registros estavam lá, fielmente mantidos pelos librários. Mas ler sobre o irmão capitão Ulrich Weiner parecia estudar a vida de um estranho. Aqui estava um homem que liderara batalhas em 1000 mundos. Aqui estava um guerreiro que ganhara o respeito de seus companheiros e o medo de seus inimigos. Aqui estava um herói cujos feitos haviam sido julgados dignos de preservação em ferro vivo. Mas não consegui sentir a conexão entre aquele homem e o que me tornara. Os registros estavam lá, armazenados nas porções orgânicas de meu cérebro, mas pareciam pertencer a outra pessoa. Era como se Ulrich Weiner tivesse morrido em Mortak Prime e algo mais houvesse despertado em seu lugar, vestindo seu nome como um traje mal ajustado. Foi durante a Batalha de Valtara que comecei a realmente entender o horror do que me tornara. O planeta era um mundo sagrado. Sua superfície coberta com grandes catedrais e monumentos santos que se estendiam para os céus como orações de pedra. O inimigo era um culto do caos que infiltrara seu caminho até o coração do governo planetário, corrompendo os fiéis de dentro, até que suas orações se tornassem blasfêmias e sua devoção se tornasse danação. Fora despertado para esta campanha porque minha base de dados táticos continha informação extensiva sobre guerra urbana
e operações de cerco. Os Tech Priests, que realizaram minha ativação, pareciam particularmente entusiasmados com a perspectiva de me destacar contra hereges ao invés de Xenos, como se a pureza de meu propósito, de alguma forma, tornasse seu trabalho mais sagrado. Mas enquanto era carregado para o drop pod junto a um esquadrão de marines táticos, encontrei-me estudando seus rostos através de meus sensores ópticos. Eram jovens, mesmo pelos padrões astartes, suas armaduras carregando a perfeição de forjamento recente. Um deles, um sargento cujo nome era Corvin, possuía uma semelhança impressionante com alguém de meu passado, embora eu não pudesse fixar a memória com certeza. É uma honra, ancião, disse o sargento Corvin, enquanto o drop pod se preparava para lançamento. Meu avô falava de lutar ao seu lado durante a campanha de Mordan. A campanha de Mordan. Pesquisei meus bancos de memória por referências a esse conflito e encontrei relatórios táticos detalhados e avaliações de baixas, mas nenhum contexto emocional. Havia orcs, lembrava, e um longo cerco de uma cidade colmeia. Mas os elementos humanos da história haviam sido perdidos com o tempo e a erosão gradual de minha memória orgânica. Seu avô era um bom guerreiro, disse, embora não pudesse lembrar seu rosto, sua voz ou a maneira de sua morte. Ele morreu com honra. Ele viveu com honra também, respondeu Corvin. Sempre dizia que ver você lutar era como ver a própria fúria do imperador manifestada. Mais palavras vazias, mais elogios sem sentido. Eu ouvira tal coisa incontáveis vezes, através dos séculos, e elas não mais me moviam. Eu era o que era. Uma arma envolta na lenda de um homem que morrera há muito tempo. Os jovens marines ao meu redor viam glória onde eu sentia apenas a compulsão mecânica de cumprir minha programação. A descida na superfície de Valtara foi violenta. Tempestades atmosféricas sacudindo nosso pod enquanto ele gritava através dos céus amaldiçoados. Quando impactamos, a colisão foi tão violenta que um dos marines táticos foi lançado contra suas restrições, com força suficiente para rachar seu plastron. Não senti nada. Minha forma maciça estava muito bem presa e muito fortemente armada para ser afetada por turbulência tão trivial. A cidade na qual caímos era um monumento à fé corrompida. Onde uma vez existiram altares consagrados à glória do imperador, agora símbolos retorcidos dos deuses sombrios maculavam a alvenaria. O próprio ar parecia pesado com malevolência, carregado com o peso de orações oferecidas a entidades que nunca deveriam ter sido nomeadas. Mesmo meus sensores mecânicos podiam detectar a incorreção que permeava este lugar. Mas enquanto avançávamos pelas ruas que uma vez ressoaram com hinos de devoção, percebi que não sentia fúria pela profanação que testemunhava. A visão de altares derrubados e estátuas mutiladas deveria ter me enchido com justa ira. Deveria ter me impelido a atos de terrível vingança contra aqueles responsáveis. Em vez disso, simplesmente cataloguei as implicações táticas de cada pedaço de destruição, notando como os hereges haviam convertido espaços sagrados em posições defensivas. Mas enquanto era carregado para o transporte que me levaria de volta ao meu túmulo, o sargento Corvin aproximou-se de meu sarcófago com algo próximo à reverência em sua postura. Removeu seu elmo, revelando um rosto que era estranhamente similar a alguém que eu conhecera, embora não pudesse mais fixar a memória com certeza. Ancião, disse ele, queria agradecer pelo seu serviço durante esta campanha. Sua presença nos deu força quando poderíamos ter falhado. Olhei para ele através de meus sensores ópticos. Este jovem guerreiro que lutara bravamente ao meu lado, através de meses de terror e corrupção. Ele era tudo que um marine espacial deveria ser. Corajoso e dedicado e cheio de fé na justiça de sua causa.
Ele provavelmente morreria em alguma batalha futura. Seu nome adicionado aos rolos de honra, que ninguém se lembraria de ler. Você lutou bem, Corvin, disse. Seu capítulo é afortunado em tê-lo. Ele sorriu com isso. Uma expressão de simples orgulho que deveria ter aquecido o que restava de meu coração. Em vez disso, encontrei-me calculando quanto tempo seria antes que esse sorriso fosse perdido para sempre. Antes que tempo e guerra o reduzissem a apenas mais uma entrada nos relatórios de baixas. Você se lembrará desta campanha, ancião? Ele perguntou. Você se lembrará de nós? A pergunta me atingiu com força inesperada. Eu me lembraria? Já os detalhes estavam começando a desaparecer, subsumidos no vasto banco de dados de informação tática que constituía a maior parte de minha lembrança. Os rostos dos marines, as batalhas específicas que lutamos, as palavras que trocamos. Tudo isso eventualmente seria reduzido a estatísticas secas, a menos que fizesse um esforço consciente para preservá-lo. Eu me lembrarei, menti, porque a verdade seria cruel demais para falar. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que era falso. Eu dormiria. E quando despertasse, Corvin seria apenas outro nome nos arquivos. Outro fantasma de campanhas que se misturavam em uma parada infinita de violência e morte. As porções orgânicas de meu cérebro, que poderiam ter mantido o contexto emocional de nossas interações, estavam falhando, pedaço por pedaço, ano por ano, deixando apenas os aspectos mecânicos de memória para trás. O sono me reclamou novamente, e desta vez, os sonhos foram diferentes. Em vez do vazio usual de inconsciência, encontrei-me caminhando por corredores que pareciam familiares, mas estranhos. As paredes estavam decoradas com honras de batalha que reconheci, mas os nomes abaixo delas pertenciam a marines que nunca ouvira falar. Quando tentei ler as inscrições mais atentamente, as palavras pareciam mudar e distorcer, como se minha própria atenção fosse suficiente para fazê-las desaparecer. Caminhei até chegar a uma câmara que sabia que deveria reconhecer, embora não pudesse situá-la em nenhuma memória específica. No centro estava uma figura em armadura de potência. Suas costas estavam viradas para mim enquanto estudava uma exibição tática. Quando se virou, vi meu próprio rosto olhando de volta para mim. Mas era um rosto que não usara há séculos. "Olá, Ulrich", disse ele. E sua voz era a voz que eu me lembrava de ter, antes que máquinas substituíssem minha laringe por vox sintetizadores. "Quem é você?", perguntei, embora já soubesse a resposta. "Eu sou quem você era", respondeu. "Sou o homem que morreu em Morthak Prime, o guerreiro que eles alegaram ter salvado. Sou tudo que cortaram quando te selaram naquele túmulo." Tentei falar, mas descobri que minha voz se tornara o raspar mecânico a que estava acostumado. Fraca e artificial, neste lugar de lembranças e sonhos. "Por que está aqui?" "Para te lembrar", disse ele. "Para te mostrar o que tiraram quando te deram esta vida eterna infernal. Olhe ao seu redor, Ulrich. Olhe o que se tornou." Olhei. E pela primeira vez em séculos, vi-me como outros me viam. Eu era uma coisa maciça de metal e ceramite, uma arma ambulante que carregava apenas a mais tênue semelhança com qualquer coisa que já fora humana. Minhas pernas eram pilares de canos de armas e montagens de armas. Meu torso era uma pele armada construída para proteger o pequeno remanescente de carne que ainda continha o que restava de minha consciência. Eu não era um homem vestido em armadura, mas uma máquina que por acaso continha o fantasma das memórias de um homem. "Eles me disseram que era uma honra", disse. "Eles te disseram muitas coisas", a figura respondeu. "Disseram que seu serviço continuaria, que sua sabedoria guiaria gerações futuras, que seu sacrifício não seria esquecido. Mas o que não te disseram?" Pensei sobre essa pergunta por um longo tempo,
analisando as cerimônias de meu sepultamento e todas as palavras que haviam sido ditas sobre meu corpo quebrado. Eles não me disseram que eu esqueceria, disse finalmente. Não me disseram que cada despertar me levaria mais longe do que eu já fui. Não me disseram que seria um estranho para mim mesmo. A figura assentiu tristemente. Não podiam te dizer, porque não compreendiam isso eles mesmos. Os Tech Priests veem apenas a preservação da função, a continuação da capacidade. Os capelães veem apenas a glorificação do sacrifício, a transformação do mortal em algo eterno. Nenhum deles compreende o preço que é pago. Qual é o preço? Perguntei, embora temesse saber. Você Vainar-se ele simplesmente. Tudo que te fez Ulrich Vainar. Tudo que te fez humano. Tudo que te fez mais que apenas uma arma com pensamentos. Você está morrendo por graus, desaparecendo como tinta em água, até que nada permaneça exceto a máquina e sua programação. Quis negá-lo. Insistir que alguma parte de mim permanecia inalterada, apesar dos séculos de existência mecânica. Mas não conseguia. A evidência era clara demais, a progressão óbvia demais para ignorar. A cada despertar, eu me tornava menos e a máquina se tornava mais. Eventualmente não restaria nada, apenas o Dreadnought, ainda carregando meu nome, mas não contendo nada de minha essência. Quanto tempo? Perguntei. Não muito agora, respondeu ele. Já você luta para lembrar rostos, para sentir conexões, para experimentar qualquer coisa além da satisfação fria de sucesso tático. Em breve será como os outros nas câmaras profundas, antigos além da medida, mas vazios de tudo que uma vez os fez quem eram. O sonho começou a se desvanecer, a figura se tornando translúcida enquanto consciência me puxava de volta ao mundo desperto. Mas antes de desaparecer completamente, ele falou uma última vez. Lembre-se desta conversa, Ulrich. Enquanto ainda for capaz, lembre-se do que era sentir-se humano. Despertei aos sons familiares de ativação, o zumbido de células de energia carregando, o sibilo de sistemas de suporte de vida ganhando vida. Tech Priests se moviam ao redor de meu sarcófago com eficiência praticada, verificando diagnósticos e murmurando orações ao Onícia. Bem-vindo de volta, ancião, disse um deles. Sua voz filtrada através de um vocalizador modificado. Você esteve em estase por 42 anos. O capítulo requer seu serviço uma vez mais. 42 anos. Quase metade de um século apagado em um instante. Perguntei-me quantos dos marines que conhecera ainda viviam. Quantos novos rostos encararia. Quantas mudanças o Império sofrera enquanto eu dormia na escuridão. Qual é a ameaça? Perguntei, minha voz mecânica ecoando pela câmara de ativação. Tyrannids, respondeu o Tech Priest. Uma frota colmeia se aproxima do segmento Tempestus. O capítulo foi destacado como parte de uma força-tarefa maior para conter a invasão. Sua experiência em combate contra Xenos Biosformas será inestimável. Tyrannids. Acessei meus bancos de dados táticos, compilações de séculos de combate contra a grande devoradora. Padrões de ataque, variantes biosformas, métodos de contenção e eliminação. Tudo registrado com precisão mecânica. Mas enquanto revisava os dados, percebi que não conseguia lembrar a sensação de lutar contra eles. A adrenalina ao enfrentar uma enxurrada de garras e dentes. O horror visceral de ver mundos inteiros consumidos. Tudo reduzido a estatísticas e probabilidades táticas. Quanto tempo até o destacamento? Perguntei. 3 dias. Tempo suficiente para a calibração completa de sistemas e bênçãos rituais. 3 dias. 72 horas entre a inconsciência e a guerra. Um lampejo de existência antes de ser lançado novamente na fornalha. Os dias de preparação se passaram em um borrão de rituais e manutenção. Tech Priests
rastejaram sobre minha forma, testando cada sistema, ungindo cada junta com óleos sagrados. Capelães entoaram litanias de proteção, selando minha armadura com selos de pureza. E eu permaneci imóvel através de tudo isso. Um objeto a ser preparado, uma ferramenta a ser afiada. Foi durante essas preparações que conheci o novo mestre do capítulo. Lord Capítulo Hadrian, um guerreiro que eu não reconhecia. Sua armadura era magnífica, decorada com honras de batalha ganhas em campanhas, das quais eu não tinha memória. Ele se aproximou de meu sarcófago com respeito, mas também com a familiaridade de alguém acostumado a comandar. Ancião Vainar, disse ele, é uma honra finalmente conhecê-lo. Li extensivamente sobre suas campanhas. Seus feitos durante as guerras Cardian são lendários. As guerras Cardian. Pesquisei meus arquivos. Encontrei registros de batalhas em sistemas que vagamente reconhecia. Mas os detalhes humanos, as emoções, as razões pelas quais aquelas guerras foram travadas, tudo perdido. Você é gentil, Lorde Capítulo, respondi. Mas foi há muito tempo. Outras guerras, outros inimigos. O Império não esquece seus heróis, disse Hadrian. Nem o capítulo esquece aqueles que moldaram seu destino. Você lutou ao lado do fundador de nosso capítulo. Você testemunhou a glória de nossos primeiros dias. Essa história vive em você. Mas vive? Pensei. Ou apenas os dados residem em meus bancos de memória, desprovidos de significado e contexto? Servirei como sempre servi, disse eu, porque era tudo o que poderia dizer. Tudo o que restava de mim. A viagem para a zona de guerra levou semanas através do Warp. Fui mantido em estase durante a maior parte dela. Meus sistemas ciclados para baixo para conservar energia. Mas houve momentos de consciência, breves períodos onde estive acordado enquanto a nave atravessava as correntes do Imaterium. Durante um desses momentos, ouvi o ruído do Geller Field falhando momentaneamente. Os gritos de tripulantes mortais enquanto algo do Warp alcançava nossa realidade. O trovão de bolters enquanto marines de segurança repeliam o que quer que tivesse se manifestado. E através de tudo isso, não senti nada. Nem medo, nem fúria, nem sequer curiosidade. Apenas a observação clínica de um evento sendo registrado para futura análise tática. Quando era humano, o Warp me aterrorizava. A ideia de demônios e horrores, além da compreensão, fazia meu sangue gelar. Agora, era apenas mais uma variável em equações de combate. Mais um inimigo a ser catalogado e destruído. Chegamos à zona de guerra e encontramos o apocalipse. O sistema Octários estava sob cerco total. 3 mundos já haviam caído para os Tiranides, suas biomassas completamente consumidas. Os restos orbitais de frotas de defesa flutuavam como sepulcros silenciosos. E ainda a frota colmeia avançava, suas biosformas incontáveis escurecendo o vazio. Nossa força-tarefa era substancial. 12 capítulos de Space Marines. Elementos da Guarda Imperial, numerando nas dezenas de milhões. Frotas de batalha da Marinha Imperial. Mas enquanto víamos as projeções táticas, ficou claro que não seria suficiente. Não para parar a colmeia, apenas para retardá-la. Nosso objetivo, disse o Lorde Capítulo Hadrian durante a reunião estratégica, é segurar o mundo colmeia de Octarius Prime tempo suficiente para evacuar sua população. 200 bilhões de almas. Se perdermos este mundo, a colmeia ganhará biomassa suficiente para se tornar imparável neste setor. 200 bilhões. O número era abstrato demais para a compreensão. Mas eu o registrei. Mais um dado para processamento. Fui destacado para a defesa da Colmeia Magnus, a maior das estruturas urbanas do planeta. Junto a um batalhão da Guarda Imperial e uma companhia completa dos Iron Hammers. O plano era simples: segurar as portas da colmeia, matar tudo que tentasse entrar,
Simples, mas não fácil. A primeira onda atingiu ao amanhecer. Roma Gaunts na vanguarda. Milhares deles. Dezenas de milhares. Uma maré viva de garras e dentes e fome insaciável. A guarda abriu fogo com tudo que tinham. Lascanhões, autoguns, lança-chamas, morteiros. A frente da horda simplesmente desapareceu sob a tempestade de fogo. Mas por cada tiranide que caía, 10 mais tomavam seu lugar. Avancei para a linha de frente. Meu canhão de assalto trovejando. Meu punho de potência esmagando. Eu era uma fortaleza andante. Uma ilha de destruição em um mar de xenos. As criaturas quebravam contra mim como ondas contra rochedos. Mas eram incontáveis. E sem medo. E completamente incapazes de compreender que deveriam recuar. Lutei por 18 horas contínuas. Meus sistemas de armas aquecendo até quase falhar. Meu reservatório de munição esgotando. Mas eu não parei. Não podia parar. Era o que fora construído para fazer. Matar. E matar. E matar. Quando a primeira onda finalmente recuou, olhei o campo de batalha e vi montanhas de corpos tiranides. Pilhas tão altas que obscureciam o horizonte. O chão estava escorregadio com icor alienígena. O ar pesado com o fedor de carne queimada. E então, a segunda onda veio. Não Omagaunts desta vez. Guerreiros tiranides. Biosformas maiores, mais inteligentes, mais letais. Armadas com armas simbióticas que cuspiam ácido e projéteis vivos. Lutaram com tática e coordenação que espelhava nossas próprias. A guarda quebrou sob seu assalto. Não por covardia, mas simplesmente porque humanos mortais não foram feitos para enfrentar tais horrores. Vi regimentos inteiros simplesmente desaparecerem. Consumidos, digeridos, reciclados em biomassa para alimentar a colmeia. Os marines aguentaram. Nossas armaduras muito fortes. Nossas armas muito poderosas. Nossa determinação muito grande. Mas mesmo nós começamos a recuar. Não em pânico, mas em retirada controlada, vendendo cada metro caro. E através de tudo isso, eu permaneci, plantado como uma âncora no centro da linha, porque não podia recuar, porque fora programado para segurar, porque era tudo que restava de mim. Foi durante esta batalha que percebi algo terrível. Enquanto lutava, enquanto matava, senti nada. Nenhuma satisfação na vitória. Nenhuma raiva contra o inimigo. Nem mesmo o propósito frio que uma vez sustentara. Apenas vazio. Um abismo onde uma vez existira algo que poderia ser chamado de alma. Um guerreiro tirânide, maior que os outros, veio para mim. Suas espadas ósseas brilhando com venenos psíquicos. Lutamos por longos minutos. Seus golpes, testando minha armadura. A criatura estava viva de uma maneira que eu não estava mais. Essa compreensão me abalou mais do que qualquer batalha jamais fizera. Eu me tornara algo menos vivo que os monstros que caçava. Uma máquina assassina, usando o nome de um homem morto. A batalha durou 3 semanas. 3 semanas de combate ininterrupto, enquanto onda após onda de tiranides se lançava contra nossas defesas. Perdemos 70% da guarda, 40% dos marines, e ainda a colmeia vinha. Finalmente, a ordem de evacuação foi dada. Os transportes decolaram das espiras superiores da colmeia, carregando tantos civis quanto podiam. Nós, os defensores, mantivemos a retaguarda, vendendo nossas vidas para que outros pudessem viver. É uma história antiga, contada 1000 vezes em 1000 mundos, mas nunca envelhece, nunca perde sua terrível nobreza. Fui um dos últimos a embarcar. Minha forma maciça, içada por guindastes industriais, para dentro de um transporte pesado. Enquanto a rampa se fechava, olhei para trás para a colmeia. Já as esporas tiranide estavam se espalhando através de seus níveis inferiores. Em dias, seria consumida. Mais biomassa para a colmeia. E então dormi novamente. Desta vez, quando despertei,
Não reconheci nada. A câmara era diferente. Mais nova. Mais limpa. A arquitetura falava de séculos de modificações que eu não testemunhara. Quanto tempo? Perguntei ao tech priest atendente. 123 anos, ancião, respondeu ele. Como se fosse nada. Como se um século fosse apenas um piscar de olhos. E a guerra contra os tirânides? Contida, eventualmente. Mas a um custo terrível. Sistemas inteiros perdidos. Trilhões de mortos. Ele pausou. Você é um dos últimos que lutou naquela campanha, ancião. Todos os outros descansam agora. Mortos. Ele quis dizer mortos. Todos que lutaram ao meu lado em Octários estavam mortos há décadas. Gerações haviam nascido e morrido enquanto eu dormia. O Império mudara de maneiras que eu não podia começar a compreender. E eu permanecera o mesmo. Preso em ferro. Uma relíquia de eras passadas. Por que me despertaram? Perguntei. Porque o capítulo tem necessidade de sua sabedoria, ancião. Enfrentamos uma ameaça que nenhum de nós encontrou antes. E os registros mostram que você pode ter conhecimento relevante. Ele me mostrou imagens táticas. Uma frota de naves alienígenas de design desconhecido. Não orcs. Não Eldar. Não tirânides. Algo novo. Ou talvez algo tão antigo que for esquecido. Estudei as imagens. E das profundezas de minha memória, algo se agitou. Um registro de campanhas lutadas há tanto tempo que até os data-registros haviam se degradado. Necrons. A palavra surgiu dos arquivos mais profundos de minha mente. Necrons, disse eu. São Necrons. Eu lutei contra eles. Há muito tempo. Antes mesmo de me tornarem isso. Marca 5. Aproximadamente 25.000 caracteres. A memória era fragmentada. Pedaços de uma batalha em um mundo morto sob sóis gêmeos. Guerreiros esqueléticos de metal vivo que se rematerializavam após serem destruídos. Armas que desmontavam matéria em nível quântico. Terror diferente de qualquer coisa que os Xenos vivos pudessem oferecer. Então você sabe como combatê-los, disse o tech priest com algo próximo à esperança em sua voz sintetizada. Sei o que não funciona, respondi. Quanto ao resto, descobriremos juntos. E assim, mais uma vez, fui enviado à guerra. Mais uma vez, me encontrei no campo de batalha, enfrentando inimigos que nenhum mortal deveria enfrentar. Mas desta vez, algo era diferente. Enquanto lutava contra os guerreiros Necrons, enquanto meu canhão de assalto reduzia seus corpos metálicos a fragmentos, percebi que não sentia nada. Nem mesmo o vazio emocional que reconhecera antes. Apenas ausência. Como se a parte de mim que podia sentir, mesmo a falta de sentimento, tivesse finalmente se extinguido completamente. Estava me tornando exatamente o que o Dreadnought do Caos dissera, séculos atrás. Um fantasma em uma armadura, uma alma acorrentada. A batalha foi vencida, ou perdida. Honestamente, não me lembro mais. Os detalhes se fundem. Anos se tornam décadas, se tornam séculos. Batalhas se empilham umas sobre as outras, até serem indistinguíveis. Orcs em um mundo, caos em outro, rebeldes em um terceiro. Não importa. Todos caem da mesma forma quando confrontados com poder de fogo suficiente. Comecei a perder a noção de quanto tempo passava entre despertares. Décadas, séculos. Importava. Os rostos mudavam, nomes mudavam, até o próprio capítulo mudava. Mas eu permanecia. Uma constante, um fóssil de eras mortas. Durante um despertar, descobri que o Lorde Capítulo Hadrian morrera há 200 anos. Seu sucessor governara por um século antes de também cair. O atual Lorde Capítulo era alguém cujo avô fora um recruta quando eu adormecera pela última vez. Gerações, linhagens completas de guerreiros haviam nascido, lutado e morrido enquanto eu dormia na escuridão. E cada vez que despertava, era mais difícil me lembrar por que isso importava. Os tech priests começaram a notar.
Durante uma sessão de manutenção, ouvi-os conversando em binárico, pensando que eu não podia compreender. Mas porções de meu cérebro haviam sido aumentadas com cogitadores. Eu entendia cada palavra. As porções orgânicas estão se degradando mais rápido que o previsto, disse um. Esperado, respondeu o outro. Nenhum tecido biológico foi projetado para durar milênios. É notável que ele tenha persistido tanto tempo. Quanto tempo ele tem? Uma pausa. Difícil dizer. O cérebro é resiliente, mas eventualmente não restará o suficiente para manter consciência coerente. Ele se tornará apenas reflexos, respostas programadas. Uma máquina que pensa que é um homem. Devemos informar os capelães? Por quê? Ele ainda serve, ainda luta. Enquanto o sarcófago funcionar, o ancião Vainar serve o Império. Servia o Império. Não vivia, não existia. Servia. Como uma ferramenta, como uma arma, como qualquer outra peça de equipamento a ser mantida e destacada conforme necessário. Foi após essa conversa que comecei a me perguntar: quando exatamente eu morrera? Foi em Mortag Prime, quando minha coluna se partiu? Foi durante a primeira cirurgia, quando cortaram a maior parte de meu corpo e selaram o que restava em um sarcófago? Ou foi gradualmente ao longo de milênios, enquanto pedaços de mim se desvaneciam até que nada de significativo permanecesse? Não tinha resposta, e cada vez mais percebi que não me importava. Isso, mais que qualquer coisa, aterrorizou o que restava de minha consciência. Não que eu estivesse morrendo, mas que não me importava que estivesse morrendo. Durante meu próximo despertar, algo incomum aconteceu. Fui convocado não para a batalha, mas para a cerimônia. O capítulo estava consagrando um novo Dreadnought, um irmão-capitão que caíra em gloriosa batalha e fora julgado digno de preservação. Fui posicionado no salão de honras enquanto a procissão entrava. O guerreiro ferido em uma maca, capelães entoando litanias, tech priests carregando o sarcófago que seria sua nova casa. Observei enquanto realizavam os rituais que eu mal me lembrava de minha própria internação. As bênçãos, as cirurgias, o selamento final. E então, quando tudo terminou, quando a nova consciência despertou em seu aprisionamento de ferro, ouvi sua primeira pergunta: o que fizeram comigo? As mesmas palavras que eu dissera tantos séculos atrás. E enquanto ouvia o capelão dar a mesma resposta vazia sobre honra e serviço, quis gritar. Quis avisá-lo sobre o que estava por vir, sobre os séculos de esquecimento lento, sobre o esvaziamento gradual de tudo que o tornava quem era. Mas permanecia em silêncio. Porque qual era o ponto? Ele aprenderia. Como eu aprendi. Como todos nós aprendemos. Alguns destinos devem ser experimentados para serem compreendidos. E são compreendidos tarde demais para importar. Após a cerimônia, o novo Dreadnought se aproximou de mim. Sua voz ainda carregava emoção humana. Medo, confusão, tristeza. Ancião Vainar, disse ele. Eu li sobre você. Você serviu por quanto tempo? Pesquisei meus registros. 2.347 anos, respondi. Desde Mortag Prime. 2.000. Ele não conseguiu completar a frase. O peso disso esmagando sua nova realidade. Como você suporta? Como continua? Não sei se continuo, disse eu honestamente. Ou se sou apenas os ecos de quem fui, repetindo padrões gravados em circuitos e memória degradada. Isso vai acontecer comigo? Quis mentir. Quis oferecer conforto, mas não restava em mim humanidade suficiente para tal bondade. Sim, disse simplesmente. Um dia você despertará e não lembrará por que isso importa. Não lembrará o que era ser humano. E naquele dia, você se tornará o que eu me tornei. Uma arma que pensa que tem alma. Ele não respondeu. Que poderia dizer? Adormeci novamente.
e desta vez, no vazio, ouvi vozes. Não as vozes de tech priests, ou capelães, mas vozes de meu passado. Marines que lutaram ao meu lado há séculos, rostos que não conseguia mais visualizar claramente. Nomes que se desvaneciam mesmo enquanto tentava lembrá-los. Eles me chamavam, convidando-me a me juntar a eles nos salões do imperador, para finalmente descansar. Mas não podia, porque não estava vivo o suficiente para morrer. Preso em um limbo entre existência e extinção. Demasiado funcional para ser descomissionado. Demasiado danificado para ser realmente chamado de vivo. Quando despertei desta vez, percebi que não reconhecia nenhum dos símbolos nos estandartes ao redor de minha câmara de ativação. O capítulo mudara sua heráldica. Quando? Por quê? Não sabia. Quanto tempo? Perguntei ao Tech Priest. 362 anos, ancião. Mais de 3 séculos. Desaparecidos em um instante. E eu sou destacado porque é o que você é, ancião. É o que sempre foi. Nossa arma, nossa guardião,